esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. E Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão de seu reino todos os que fazem outros pecar, os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje, assim como todos os dias, é um dia especial. Especial também porque, como igreja, celebramos a memória de Santo Inácio de Loyola, um restaurador da fé. Lá nos idos de 1500, diante da reforma protestante, da reforma luterana, a comunidade necessitava de uma pessoa que pudesse mostrar o norte da fé, o horizonte da fé. E nós temos na pessoa de Santo Inácio e também depois, posteriormente, com os seus filhos, né, os confrades da sua congregação, da Companhia de Jesus, os jesuítas, homens que ajudaram o mundo a reencontrar, digamos assim, o rosto bondoso, generoso, maravilhoso de Deus. Aqui, muito ao contrário do que possa se imaginar, nós não fazemos uma fala negativa com relação aos luteranos ou a Martim Lutero, que também, igualmente, como Santo Inácio, teve o desejo de restaurar a fé. Porém, nem sempre as intenções, a prática das intenções ocorrem segundo essas intenções. Né? Os seguidores, os príncipes, os interesseiros, né, tomaram a reflexão de Lutero a seu favor. Mas então nós queremos, de qualquer forma, agradecer a bondade, a misericórdia de Deus, que nos deu um restaurador da fé na pessoa de Santo Inácio. E penso que o evangelho de hoje, a palavra que Deus nos dirige hoje, tem exatamente esse sentido de restaurar a fé. Na verdade, é bem isto o centro, o núcleo da nossa fé. A fé no Redentor, a fé no Filho de Deus, Jesus, a fé no resgatador. Não é? Então, restaurar a fé, um novo jeito de olhar para o rosto bondoso, misericordioso de Deus. Já na primeira leitura nós temos este sinal. O profeta Jeremias nos ensina que o futuro é melhor do que qualquer passado. Lá no mundo da Sagrada Escritura, existe uma forma de pecado chamado avon. Avon. O que é esse avon? Lá do hebraico. É ficar voltado para trás. Curvado, não só curvado, não é? Que a gente imagina para frente, mas curvado
para trás, ou seja, com saudade do passado. Tem pessoas que pensam assim, que agem assim, não é? Que imaginam ir para frente voltados com o seu coração, com sua mente para o passado. Não é? E o profeta Jeremias nos ensina que o futuro é melhor do que qualquer passado. Por quê? Porque o passado a gente não pode mais interagir com ele, já ficou para trás. O futuro nós podemos mudar, nós podemos interagir. E aqui eu acho que entra a reflexão de Santo Inácio, né? Um restaurador da fé, capaz, né, de fazer com que a gente olhe para o futuro e dê passos para a frente com força, com segurança. O Evangelho traz exatamente essa perspectiva. Lembra-se da primeira parte desse texto, que hoje de Mateus capítulo 13, 36, 43, mas um pouquinho antes falava, né, deste joio, daquele senhor que tinha um campo e saiu a semear no seu campo, e depois à noite veio o inimigo e semeava, né? O inimigo semeava as sementes do joio no meio do trigo. E o que fazer? Arrancar o trigo? Arrancar o joio? E o Senhor disse, deixa que ambos cresçam juntos. Depois que a colheita estiver para ser ceifada, não é? Você colhe primeiro, joga o que não presta, porque o passado não tem valor, e depois você fica com o que é bom para o futuro, o trigo. E é exatamente este sentido, não é, do Evangelho de hoje. O diabo, ele tem como perspectiva fazer que a gente fique voltado para trás, voltado para o passado. E quem é o diabo em termos de Sagrada Escritura? É aquele que divide, né? O separador, o que faz a divisão na comunidade, aquele que procura não fazer processos para o futuro, mas fica voltado para o passado. Não é? E o que a gente aprende no Evangelho de hoje? Que, de fato, o futuro é melhor do que qualquer passado. Para isso é necessário, é muito importante, o nosso papel neste ano, né, de 2018, que nós somos chamados pela Igreja a sermos missionários da palavra, né, ano do laicato. Homens e mulheres leigos são chamados a ser o sal que dá gosto, a luz que ilumina o caminho. Nós tivemos nesse final de semana, aqui na Arquidiocese de Campo Grande, esse grande evento do ECC, que congregou pessoas desde o Maranhão, desde o Pará, Maranhão, toda essa região, pessoas que vieram participar do grande congresso do ECC. E o tema era exatamente este, né? De ser o sal que dá gosto, de ser essa luz que pontifica, né? Que ilumina, leigos e leigas, homens e mulheres, chamados a ser este sinal. E os embates do joio são muitos e em várias perspectivas e em todos os lugares. É preciso ser cristão, não só das paredes adentro da igreja, mas lá onde você vive, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sociedade em geral, né? Vivemos hoje um tempo que a palavra se faz necessária de ser pregada nos telhados, né? De ser pregado na cidade. Seria interessante, né, que nós pudéssemos nos despertar, fazer essa dimensão missionária, né, que está aqui dentro de nós, ser despertada para atuarmos aí no mundo.
Quero concluir lembrando que o ano que vem, de 2019 a 2022, as diretrizes gerais da ação evangelizadora para a Igreja do Brasil vai ser um elaborado, uma construção teológica, pastoral, sobre a cidade, um olhar para a cidade, a evangelização da cidade. Até mesmo porque lá no campo a cidade se faz presente, né? Tem até uma música popular que diz assim, nós temos internet, nós temos celular, tablet, televisão. É verdade. Então também lá na área rural, o mundo urbano se faz presente. Porém, essa urbanidade, ela não conseguiu trazer, né, ou não conseguiu construir o desejo da esperança das pessoas. Um lugar feliz, uma cidade feliz. Quantas contradições do Evangelho existem na cidade? Aqui mesmo em nossa cidade, né? Quantas contradições, né? Quanta dor, quanto sofrimento, quanta angústia das pessoas. Então, amados, o futuro é melhor do que qualquer passado. Tenhamos essa confiança, firmemos os nossos passos, fé em Deus. Amém.